Olá, nono ano, tudo bem? E aí, espero que estejam todos bem. Então, hoje nós vamos fazer uma revisão aí do livro 1, dos principais temas que vão estar na nossa prova, tá bom? Então, vamos ao primeiro capítulo aí que vai constar na prova. Então, o primeiro capítulo é o capítulo 3, que fala sobre a formação do capitalismo e as suas fases. Tá bom? Então, o capitalismo ele surgiu na Europa no século XV e ao longo do tempo ele foi se estruturando. Por isso que a gente vai ver logo depois as fases do capitalismo, tá? Porque ele foi evoluindo de acordo aí com as necessidades e com a evolução também das relações comerciais em diferentes partes do globo. Capitalismo ele vem justamente dessa ideia de acúmulo de capitais, né? Então acúmulo de riquezas. Então se uma pessoa ela possui o acúmulo realmente financeiro, né, de dinheiro, de capital, se ela possui um acúmulo de pedras preciosas, se ela possui um acúmulo de bens, né, então já o que tenha realmente um valor agregado, como por exemplo imóveis, tá? Então tá nessa troca também, né, de algum produto, algum serviço por dinheiro. Então a gente tem realmente essa relação aí do capital, da venda de serviços, venda de produtos, tá bom? Quem consegue organizar, né, quem foi o grande pensador aí dessa lei base, né, como ele fala aqui, lei fundamentada por Adam Smith. Então Adam Smith ele conseguiu pensar nessa lei básica que rege ali o capitalismo, que é a lei da oferta e da procura, tá bom? Então, o que acontece? Aqui nós vamos ter a lei da oferta e da procura, que consiste, eu vou explicar com um exemplo bem simples, tá? Então, empresas que têm um produto ou um serviço a oferecer e pessoas que precisam desse produto e desse serviço. Então, o exemplo que eu vou dar para vocês, né, tá bem dentro da nossa realidade, tá bem recente, que é a questão aí da pandemia, que bem no início precisou realmente aí de equipamentos de segurança, né? Então, e também produtos de limpeza. Então, o que acontece? Veio a pandemia, veio uma nova necessidade. Então, a procura por produtos de limpeza, vou dar dois exemplos: álcool em gel e máscara. Gente, foi uma procura gigantesca das pessoas nas farmácias, nos supermercados, em vários locais assim para poder conseguir esses produtos essenciais aí para se manter mais seguro com relação ao vírus. E aí o que acontece? Não se produzia tanto, né? Porque era um uso pontual, não era todo mundo que utilizava. Então, de repente, veio uma avalanche de pessoas procurando. O que aconteceu? Poucos lugares, pouca oferta. O que acontece? O preço subiu. E aí a gente viu, né, um vidrinho ali de 200 ml, R$ 20, o álcool gel, a máscara também subiu o preço num nível absurdo. Então, por quê? A procura era maior do que a oferta. Hoje a gente já tem um equilíbrio, né? Porque várias empresas, percebendo essa nova necessidade, investiram nessa produção. Então, hoje nós temos aí várias marcas diferentes oferecendo álcool em gel, máscara, né? Principalmente máscaras de pano, que aí viabilizou até pequenos produtores. Então, a gente tem uma maior oferta desses produtos. Então, o preço acabou o quê? Barateando, porque eles querem, né? Eles vão competir ali com o preço pela procura, né? Então, para quem vai comprar esses produtos, tá bom? Então, só para um breve exemplo para vocês entenderem aí essa lei da oferta e da procura, tá? Então, alguém vai oferecer um produto ou um serviço e alguém está procurando esse produto ou serviço, tá bom? Dentro do capitalismo, a gente vai dividir basicamente aí o capitalismo em 3 fases, né? Então, vai ter a fase do capitalismo, que vai ser a fase capitalismo comercial, capitalismo industrial, então capitalismo comercial, capitalismo industrial e o capitalismo financeiro, tá? Então a gente vai encontrar essa divisão,
tá? O capitalismo comercial, que vem aí desse período colonial, né? Então se inicia ali entre os séculos XV e XVII. Então vem realmente dessa procura de produtos para serem comercializados dentro da metrópole, né? Então vem aí a expansão marítima, vem a colonização de regiões como a América, que vão realmente, né, marcar esse capitalismo comercial, que é o comércio. Eles se lançam nas grandes navegações para buscar novas rotas aí para as Índias, para conseguir produtos para comercializar internamente na Europa. Isso vai ser bem marcante nesse acúmulo de capital, principalmente durante essa exploração aqui na América dos metais preciosos, né? Então a gente vai ter realmente um grande quantitativo de metais preciosos e pedras preciosas que vão ser levadas, né, para a metrópole para poder fazer o quê? Haver um acúmulo, tá, de riquezas. Então marca bem essa ideia de capital, de fazer dinheiro, né, gente? E aí nós vamos ter aí o capitalismo vai seguindo, né, vai evoluindo aí. Então, depois dessa evolução aí do capitalismo comercial, a gente chega na fase industrial. E aí, né, capitalismo e indústria começam a caminhar bem paralelamente, dizendo até que é um desdobramento. Então, surgiu durante já essa fase do capitalismo, então por isso que elas estão diretamente relacionadas. Então, entendendo muitas fases da indústria, a gente acaba entendendo a fase do capitalismo e vice-versa, tá? Então, o capitalismo industrial, que surgiu aí entre os séculos 17 e o século 20, deixa eu só apoiar aqui, e que foi marcado pelo imperialismo, tá? Capitalismo industrial, que se desenvolveu, como vocês podem ver aí, durante durante a primeira e a segunda revolução industrial, principalmente, tá? Que a gente começa a ter uma nova estrutura ali da sociedade, das suas relações trabalhistas, da relação com o dinheiro, né? Porque a gente começa a ter muito forte essa troca, inclusive, da força de trabalho por capital, né? Então a gente vai ter os donos dos meios de produção, a gente vai ver isso daqui a pouco ali na fase da indústria, e as pessoas que vão vender a sua força, a sua mão de obra. Então a gente vai ter essa troca de capital, então a gente vai ter uma comercialização bem mais intensa a partir da indústria, porque vai produzir numa escala muito mais eficiente, tá? E aí a gente tem a questão do imperialismo, por conta que a gente vai acabar um pouco com essa relação, vai cortar, né, gradativamente essa relação colônia e metrópole, e já vai entrar nessa relação de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, ou seja, como ampliar o mercado, né? Então vão em busca dos países subdesenvolvidos para consumir o que os países desenvolvidos produzem, tá bom? Então marca aí essa fase do imperialismo, essa nova forma de colonização, vamos chamar assim, né? Então, depois chega na terceira fase, que é o capitalismo monopolista financeiro. Nossa, enrolei a língua toda. Capitalismo monopolista financeiro, que a gente fala mais capitalismo financeiro, tá? Muitas vezes a gente acaba até omitindo essa palavra em monopolista, mas porque vai falar realmente aí dos grandes monopólios, dos grandes grupos que vão dominar aí determinadas produções, tá bom? E financeiro, porque a gente vai associar já essa parte da terceira revolução industrial, ou seja, técnico, científico e informacional, e o processo de globalização, que novamente vamos ter aí uma reestruturação das relações produtivas e também sociais. Então a gente vai ter realmente as indústrias que vão basicamente sair dos seus países de origem, vão se instalar nos países subdesenvolvidos para aproveitamento de mão de obra mais barata, uma série de outros fatores. E a gente vai ter realmente esse meio mais virtual, né? Então a gente vai ter realmente grandes trocas financeiras. Então isso acaba, né, saindo um pouco também dessa, como é que eu vou dizer, dessa relação de troca só ali física, e muita coisa vai acontecer também aí, transações financeiras que acontecem
em tempo real. Então a gente tem aí, né, hoje, não necessariamente porque você está acumulando ali as moedas, as pedras preciosas, mas você vai ter realmente certificados que vão te garantir ali que você tenha aquela propriedade, que você tem realmente aquele valor financeiro, que você faz trocas o tempo todo com outros países, bolsa de valores, né? Então é exatamente disso que a gente está falando. Realmente a questão de ter essas vendas, a troca de moedas que vai acontecer realmente nesses pregões que acontecem nas bolsas de valores, que vão trocar as ações das empresas que vão comandar realmente aí esse mercado, a valorização e desvalorização das moedas, tá bom? Então chegamos aqui no capitalismo financeiro, que é a atual fase onde nós nos encontramos, tá bom? Então fechamos aqui o capitalismo. Seguimos aí então para o próximo capítulo, que aí nós vamos ver a primeira e a segunda revolução industrial, né? Então por isso que a gente estudou primeiro ali as fases do capitalismo, para a gente entender um pouquinho aí como se desenrolou aí as revoluções industriais. Então, revolução industrial, que vai se dividir em primeira revolução industrial e segunda revolução industrial. Deixa eu ver se segunda revolução industrial. E vamos ver as principais características, né, dessa indústria, dessa revolução. Então, revolução porque traz realmente modificações aí no cenário social, no cenário financeiro, na organização do espaço geográfico. Então, por isso, revolução vai trazer uma grande diferença aí no modo de vida das sociedades. Então, a primeira revolução, que consta no período do século XVIII, teve o país assim que foi pioneiro, né, que foi a Inglaterra. Então, o primeiro lugar onde surgiu a indústria foi na Inglaterra, movido aí realmente por modificações no campo, né, de acesso à terra, e muitas pessoas começaram a se deslocar para as cidades, né, para onde tinha realmente aí o surgimento dessa nova forma produtiva e realmente precisava de mão de obra ali para poder trabalhar, tá? Então a Revolução Industrial, ela começa também, ela desponta esse processo de urbanização, né? Porque ela vai concentrar pessoas no seu entorno e essas pessoas acabam demandando o quê? Serviço, moradia, né? Então elas começam a se concentrar naquela região, começam a viver naquela região e a relação do espaço geográfico acaba sendo alterada, tá? O que marca bem aí essa primeira revolução industrial? A máquina a vapor. Então o maquinário das indústrias era movido aí a vapor. Tanto é que a gente tem aí a invenção da locomotiva a vapor, né? Então as máquinas e também o meio de transporte, que era a locomotiva, vão ser movidos aí à base do vapor, ou seja, a base do carvão mineral, né? Então a gente tem essa queima que gera aquele calor que vai movimentar toda essa produção. Lembrando que as primeiras indústrias, elas eram bem básicas, tá? Então elas se dividiam em indústria têxtil, indústria siderúrgica e metalúrgica. Então a transformação ali do metal para produção de diversos produtos, e também ali a indústria têxtil, então que tecia os fios, produção de tecidos e consequentemente produção de roupa, tá bom? Então é como a gente pode resumir brevemente aqui as características da primeira revolução industrial. Bem, seguindo aí, nós vamos chegar na segunda revolução industrial, porque é claro que sempre há um estudo, né? Há um investimento em maior e melhor eficiência da produção, tá? Isso a gente vai ver aí, vai perceber esse investimento, tá? Então a segunda revolução industrial, que vem no período ali de meados do século XIX e vai se estendendo aí por um longo período, e aí vai se estender para outros países, como Estados Unidos, França, Japão e Alemanha,
tá? Então, esses países, eles vão entrar, eles vão adotar essa metodologia aí de indústria para poder fazer o quê? Uma produção em uma menor escala de tempo. Ai, embolou tudo. Mas é exatamente isso aí, tá bom? As principais características são a descoberta de novas fontes de energia, como o petróleo e a eletricidade, tá? Que vão ser primordiais aí para o desenvolvimento, porque a indústria precisa de energia para mover o maquinário, né? O petróleo ele vai se tornar, vai se mostrar muito mais eficiente, tá? Principalmente aí para produção, para locomoção, né? Então vamos ter o surgimento de sistemas de transporte, o ferroviário que vai se expandir, vai se tornar aí extremamente importante para a indústria, principalmente para a dinâmica, né? Para essa logística de trazer a matéria-prima e levar a produção também para exportação, tá? Mas o próprio petróleo ele acaba expandindo aí essa forma de meios de transporte, que tem aí o surgimento, já investimento na produção de carro. É nesse momento também que a gente fala do Fordismo, né? A indústria Ford, a indústria de carros, que vai realmente trazer aí um dos modelos de produção extremamente eficientes e que foi utilizado por muito tempo em muitas indústrias no mundo, que traz realmente essa intensificação da produção. Então ela vai ter assim, o produto vai se deslocar pelo complexo fabril, e aí a gente vai ter realmente cada pessoa responsável por uma etapa do processo. Então isso faz com que seja mais ágil a produção, só que a gente vai ter também essa questão de estocagem, né? Então a gente vai ter muita produção de estoque, tá? Então essas vão ser as principais características aqui da segunda revolução industrial, tá bom? Então novas fontes de energia, expansão dos sistemas de transportes, modificação aí no processo produtivo, que se torna mais eficiente por conta do Fordismo, tá? E a comunicação, a gente tem realmente ali o telégrafo, né, que vai se tornar aí também, vai se desenvolver até chegar ao telefone, tá? Então é um processo longo, mas que também facilita a comunicação aí entre as partes, principalmente pelas indústrias e o comércio, tá bom? Então, seguindo aqui, sem mais delongas, para terceira revolução industrial, conhecida como Revolução Técnico e Científico Informacional, porque ela vai ser marcada realmente pelos estudos basicamente de tecnologia. Então, como implementar novas tecnologias que vão tornar realmente as produções mais eficientes, né? Então, uma profunda interação entre a ciência e técnica. Então, as características básicas aqui da terceira revolução industrial vai ser realmente a difusão da internet, que vai tornar a comunicação extremamente eficiente entre partes extremamente longínquas, né? Então, entre continentes diferentes, a automação da produção, a gente vai ter a substituição de pessoas por máquinas, né? E no caso marcando também a robótica, que vão ser bem complementares. A automação porque vai funcionar programado, e os robôs que serão aí programados para desenvolver todo esse processo aí de automação. Vão surgir novas fontes de energia, porque o consumo de energia vai aumentar, vão ser ampliados os quantitativos de indústria, então energia alternativas, menos poluidoras, como energia solar, energia eólica, vão surgir aí também biomassa, para poder desenvolver o processo industrial, tá? E o surgimento de tecnopolos, que é basicamente o que? Uma região onde muitas empresas elas acabam se instalando próximo das regiões onde tem universidades para poder investir em pesquisas científicas e aproveitar essa qualificação dessa mão de obra, tá? Então marca realmente aí essa interação entre ciência e técnica, os tecnopolos.
Principal aí o Vale do Silício, né, que fica ali na região da Califórnia. Mas em todo o globo, como no Japão, até mesmo aqui no Brasil, ali na região de Campinas, nós vamos ter aí realmente o surgimento de tecnopolos. As consequências, gente, realmente serão aí as substituições da mão de obra, né, por máquinas. Então a gente vai ter um desemprego estrutural, que é o quê? Realmente o encerramento daquela função. Ela perdeu o emprego nessa empresa, ela não vai conseguir o trabalho em outra fábrica, porque o processo em todas as fábricas foram substituídos, né? Então a gente vai ter realmente aí a substituição da mão de obra humana por máquinas, tá? E é óbvio também que outras profissões acabam surgindo, tá? Apesar de no início gerar um impacto, outras funções acabam surgindo também, e aí acaba englobando essas pessoas que perderam o emprego, que algumas inclusive vão até se especializar para poder operar essas máquinas que substituíram, tá? O seu trabalho. Então, a gente tem também, né, dentro desse contexto, o meio natural, né, que apresenta ali as atividades humanas que retiravam da natureza apenas aqueles recursos fundamentais para a subsistência, sendo limitadas e harmonizadas por aspectos físicos. Então, a gente vai ter uma modificação no meio natural, porque a gente não vai mais ser tão assim subsistente, né? A gente vai consumir além do que a gente precisa. Então, a gente vai consumir muito mais do meio natural, porque a indústria ela precisa produzir. Então, o que acontece? Precisa de recursos naturais. Então, a gente vai ter realmente aí um movimento de procura por esses recursos naturais que chega a ser predatório, tá? Porque a gente acaba consumindo muito mais do que a gente precisa. Então, precisa-se produzir muito mais, precisa-se de recursos naturais em maior quantidade. E aí a gente tem aí, né, o meio natural, que vai ser, vamos dizer assim, meio que substituído pelo meio técnico, né? Nós vamos ter aí o desenvolvimento das técnicas mecanizadas, das atividades físicas e a redução da dependência dos fatores naturais, né? Então a gente vai tentar controlar o meio natural a partir das tecnologias desenvolvidas. Então a gente vai, por exemplo, conseguir prever mudanças climáticas, prever, por exemplo, frentes frias para evitar perda de produção agrícola. Então, é dessa forma que a gente vai interferir diretamente no meio natural para, vamos dizer assim, para adaptar o meio natural às nossas novas necessidades de vida, tá bom? Então, fecho aqui com vocês. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Não deixem de ler o livro, tá bom? E até o próximo vídeo. Beijo!